Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu Jesus: Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vou ler mais uma vez, Atos capítulo 1, versos 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. Repita comigo aqui, irmãos: a solução é ser missionário. A solução é ser missionário. Fala para essa pessoa bonita que está do seu lado aí, ó. A solução é ser missionário. A Luísa procurou uma pessoa bonita desse lado de cá, procurou do outro lado, né? Eu vi. Então vou dar uma chance para vocês. Fala mais uma vez: a solução é ser missionário. A solução é ser missionário. Amém. Glória a Deus. Queridos, todos nós passamos por problema, verdade ou mentira? Verdade. Todos nós temos alguma coisa na nossa vida que precisa ser corrigido, sim ou não? Sim. Sim. Nós estamos a todo tempo, em todo momento, vivendo desafios, grandes desafios na nossa vida. Nós temos aqui, irmãos, pessoas conhecidas nossas que estão enfermas. Tem pessoas na minha família que está doente. Talvez tenha pessoas na sua família que também esteja doente. Nós temos pessoas nos nossos lares que estão desempregados e precisam que o Senhor abra a porta. Nós temos pessoas, irmãos, que amamos, que estão passando por problemas depressivos, problemas de ansiedade, síndrome do pânico. Pessoas estão vivendo em guerra dentro das suas casas, estão vivendo juntos, porém como verdadeiros inimigos, marido contra mulher, mulher contra marido, pais contra filhos, filhos contra pais. E isso tudo tem envolvido inclusive nossas igrejas evangélicas. Infelizmente o número de divórcios tem aumentado cada vez mais no meio evangélico. Está chegando aí as eleições municipais. E quantas pessoas não estão envolvidas na corrupção? Eu digo pessoas, inclusive cristãs, não estão envolvidas em corrupção. Temos vivido os grandes desafios, muitos problemas de ordem social, problemas de ordem econômica. Você vai no mercado comprar um pacote de arroz e se assusta. Você vai no dia da promoção comprar arroz e carne e se assusta com o preço das coisas. Irmãos, temos vivido grandes desafios na nossa vida. Você tem enfrentado muitas coisas no seu dia a dia. Muitos de nós temos contas, boletos nas nossas casas e não temos dinheiro e nem expectativa de chegar esse dinheiro para pagar as contas. E assim muitos homens e mulheres de Deus têm vivido. Pastor, muito bem, você falou de vários problemas, mas qual é a solução? Queridos, enquanto eu meditava na palavra do Senhor, enquanto eu orava a Deus e pedia ao Senhor uma mensagem para compartilhar com você aqui nesta noite,
o Senhor me trouxe isso ao coração. O Senhor começou a me trazer textos bíblicos e me trouxe esse tema ao coração. A solução é ser missionário. Agora, depois de tudo isso que eu falei, fala mais uma vez para essa pessoa bonita aí. A solução é ser missionário. Fala para ela. É ser missionário. Queridos, aqui nesse texto nós observamos que o povo de Israel estava preocupado. A nação de Israel era dominada pelo governo romano. Roma mandava na situação. E por muitos anos, outros reinos tinham dominado sobre Israel. Ou seja, imagine você viver como escravo de alguém, daqui a pouco você sai das mãos desse alguém e é colocado nas mãos de outro alguém. Assim vivia o povo de Israel. No entanto, eles sonhavam com a vinda do Messias. Sonhavam, esperavam que viesse um rei à semelhança de Davi. Você se lembra que Davi derrotou Golias? Sim ou não? Sim. Davi derrotou Golias com uma pedrinha. E eles esperavam que um rei viesse como Davi, mas dessa vez esse rei não iria morrer, esse rei iria reinar eternamente, iria destruir o governo romano, iria tomar conta das coisas, Israel seria livre. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo veio, o Messias chegou, mas ao invés dele implantar o reino físico, ele implantou o reino espiritual. Isso frustrou muita gente, porque eles esperavam um rei que viesse com cara de general, e Jesus Cristo veio como um homem frágil, andando no meio de pecadores, orando por pessoas nas esquinas das ruas, como um homem limitado, pobre, que tinha fome, que tinha sede, que andava com um grupo de discípulos, e Jesus veio assim. No entanto, Jesus Cristo fez a sua obra, morreu, ressuscitou, e mesmo depois de ressuscitado, os discípulos ainda tinham isso no coração. E agora? Será que o nosso rei Jesus vai acabar com o domínio romano? Será que o nosso rei Jesus Cristo vai reinar de uma forma como general? Será, irmãos? E aí eles vêm com essa pergunta para Jesus: Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus Cristo dá uma resposta diante de todos os problemas que eles enfrentavam com o governo romano, diante de toda a corrupção que o país vivia, diante de todas as dificuldades, depois de ter visto o seu mestre morrer, ser crucificado, mas pelo poder de Deus ele ressuscitar. Depois de tudo isso, eles fazem essa pergunta a Jesus. Aí Jesus Cristo responde: não importa. Não importa quando Deus vai restaurar o reino a Israel. Não importa se ele vai restaurar um dia. Mas vocês têm a solução nas suas mãos. E qual é a solução? Seja um missionário. Seja um missionário. Foi isso que Jesus Cristo falou para os seus discípulos: seja um missionário. Não vos compete saber as datas ou as épocas em que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Não vos compete. Sabe o que Jesus queria dizer aqui? Você está vivendo um problema de depressão? Ore, busca ao Senhor, Ele vai te curar. Mas isso é o que menos importa. Os seus boletos estão chegando, ore, busca o Senhor, busca ganhar um melhor salário, corra atrás do prejuízo, mas isso não é o mais importante. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Os problemas estão aí, nós estamos sendo assolados com muitas coisas, eu falei sobre algumas delas aqui agora há pouco, porém, não é o pior de tudo. O pior de tudo, sabe o que é? O pior de tudo é se acomodar e não ser o missionário. Irmãos, quer vencer os problemas da sua vida? Sim ou não? Sim. Quer? Sim ou não? Sim. Amém. Seja um missionário.
É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Ele está dizendo o seguinte: mas vocês receberão poder. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aonde vocês estão, aonde você está, em Jerusalém, na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, aonde você está, na sua Jerusalém, é onde você está, como em toda a Judéia, um pouco mais para frente. Se Jerusalém é a sua cidade, Judéia é o seu estado, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e um pouco mais para frente, em Samaria. Se Jerusalém é a sua cidade, Judéia é o seu estado, e Samaria é o seu país. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Agora, parafraseando isso aqui, é claro que não é isso, mas parafraseando, se Jerusalém é a sua cidade, Judéia é o seu estado, Samaria é o seu país, e os confins da terra é o mundo inteiro. Ou seja, aonde você estiver, por onde você andar, seja um missionário. Pastor, mas o que tem a ver uma coisa com o outro? Se eu for missionário, meus problemas não vão aumentar? A gente vê na Bíblia que os missionários sofriam perseguições, irmãos. A gente vê na Bíblia que os missionários eram afligidos. A gente vê a história do apóstolo Paulo, como o Senhor vem dizer aqui nessa noite, que os seus problemas acabaram. Presta atenção aqui, irmãos, no que nós estamos querendo dizer, no que a palavra de Deus, no que essa mensagem quer dizer para você. Quando você é um missionário, você recebe o que? Poder. Repita comigo, o que você recebe? Poder. Grave essa palavra aí, o que você recebe? Poder. Poder. Poder para testemunhar do nome de Jesus. Observa comigo aqui. Como é a vida de um missionário? Como é a vida de um missionário? Observe se os seus problemas não vão amenizar aqui. O missionário, primeiro, é uma pessoa que crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, amém? Amém. Se você crê em Jesus, você já tem meio caminho andado. Aliás, meio caminho não, meio caminho é aqui na terra, mas para a eternidade você já tem todo o caminho já resolvido, porque a Bíblia diz o seguinte, João capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Isso quer dizer o seguinte, que se a fome destruir o seu corpo, se a fome destruir a sua carne, se qualquer coisa matar você aqui no mundo, vai matar o seu corpo, mas não vai matar a sua alma. Você vive eternamente. Então, primeiro, um missionário é alguém que crê em Jesus. Segundo, o missionário é alguém que ora. Sim ou não? Sim. Então, irmão, talvez você está passando por essas dificuldades hoje, mas não está orando. Talvez tenha um monte de boletos para pagar, mas você não está orando. Pastor, mas eu estou orando e ainda assim tem boletos, e ainda assim tem problema. Amém, continue orando, porque se você ora, você ganha o quê? Poder. Poder. Você fica forte. A Bíblia diz o seguinte, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O missionário então é alguém que crê em Jesus. O missionário é alguém que ora. Segundo, terceiro, o missionário é alguém que medita na palavra de Deus. Sim ou não? Se você medita na palavra de Deus, olha só o que é que acontece. A Bíblia fala no Salmo 1, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Sabe o que acontece com esse homem? Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, e dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, prosperará.
A Bíblia fala também em Josué capítulo 1, versículo 8: não deixe de falar das palavras do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido por onde andar, e aí só então os seus caminhos prosperarão. Irmãos, os problemas, eles existem. Presta atenção noutra coisa aqui: os problemas nunca vão acabar definitivamente enquanto a gente estiver nessa terra. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Não vão acabar, mas Jesus nos deu uma solução: seja missionário, porque se você for missionário, você vai ficar forte diante dos problemas, forte diante das dívidas, porque durante a dívida você está o quê? Está orando, está meditando na palavra, está crendo em Jesus. Diante da ansiedade, você está fazendo o quê? Está orando, está lendo a palavra, está crendo em Jesus. Missionário, irmão, ele crê em Jesus. Missionário ora, missionário medita na palavra. O que mais que o missionário faz? O missionário testemunha de Jesus. O missionário fala do amor de Jesus para as pessoas. E sabe o que acontece quando você fala do amor de Jesus? A Bíblia ensina que você cresce espiritualmente. E sabe o que acontece quando você cresce espiritualmente? Você fica forte diante das circunstâncias, das adversidades da vida. Aonde está isso, pastor? Efésios capítulo 6. Quando a Bíblia fala, compara, quando o apóstolo Paulo compara o cristão com um soldado romano, ele mostra ali que uma das armas do cristão é calçar os pés com a prontidão do Evangelho da paz. O que é calçar os pés com a prontidão do Evangelho da paz? Irmãos, é pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho para alguém, você fica forte, você ganha força. Todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, que nós buscamos fazer discípulos, que nós testemunhamos do amor de Deus, nós ganhamos o quê? Força, força espiritual. E o que a força espiritual faz conosco? Ela nos dá poder para lidar com as circunstâncias do dia a dia. Irmão, preste atenção aqui, talvez você esteja vacilando. Talvez você esteja vacilando. Talvez você não pense nisso. Talvez você esteja preocupado com a vida, preocupado com as coisas materiais, preocupado com os problemas. A Bíblia fala o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, naquela época os discípulos estavam preocupados com o que comer, o que beber e o que vestir. E hoje muitos de nós estamos preocupados com as contas que temos para pagar. Estamos preocupados com o nosso problema de ansiedade, nosso problema da depressão, com as lutas do dia a dia, com os desafios que nos cercam. Mas não sabemos, não paramos para pensar que a vitória, que a solução, ela está mais perto da gente do que possamos imaginar. Ela está mais próxima. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, continuem sendo firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E no versículo 57, o versículo anterior, ele diz o seguinte: mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Querido, Jesus Cristo está nos chamando para sermos missionários. Você quer força para lidar com essas coisas do dia a dia? Os seus problemas do dia a dia? A solução é ser missionário. Talvez, querido, eu estou pregando isso aqui nessa noite, essa mensagem que eu entendi ser uma mensagem de Deus. Eu pedi ao Senhor uma palavra, eu pedi ao Senhor uma mensagem,
Ele colocou isso no meu coração. Talvez você esteja falando, ou talvez você esteja ouvindo essa mensagem e não está acreditando em nada do que você está ouvindo, porque o seu coração está endurecido, cauterizado, a mente está cauterizada pelos problemas do dia a dia. Em nome de Jesus, abra a mente e receba essa palavra como uma mensagem de Deus para a sua vida. Seja um missionário. A Bíblia fala de um homem que entendeu essa mensagem e colocou em prática. Tem muitos homens na Bíblia que entenderam, mas eu quero te lembrar de um especificamente. O nome dele é Daniel, o grande profeta Daniel, aquele mesmo que Deus livrou na cova dos leões, aquele mesmo que quando foi proibido de orar, aí que ele orava mesmo, 3 vezes por dia. Daniel. Irmãos, a Bíblia fala, lá no capítulo 1 de Daniel, que quando ele foi separado pelo rei Nabucodonosor, juntamente com seus amigos ali, e ali, irmãos, diante da mesa do rei, eles poderiam comer coisas gostosas. Pensa, irmãos, pernis assados, delícias da Babilônia. O grande rei Nabucodonosor da Babilônia deixou tudo à disposição, deixou uma pessoa ali para cuidar, um cozinheiro oficial, mas Daniel entendia, irmãos, que aquela comida era sacrificada, oferecida a ídolos. Como a irmã lembrou hoje, irmã Rosália lembrou hoje pela manhã, muitas vezes nós estamos comendo, participando de festinhas juninas. As festinhas juninas, você sabe a quem ela é oferecida? A ídolos. Você está lá comendo, não, é só uma canjiquinha, é só uma farofinha, e aí você não tem o que? Poder para lidar com os seus problemas do dia a dia. Sabe por que não tem poder? Está comendo comida oferecida para ídolos. Para disso, arrependa-se do seu mau caminho, dê uma meia volta, 180 graus, e vá em direção contrária. Daniel não aceitou a comida oferecida pelo rei Nabucodonosor. E a Bíblia fala em Daniel capítulo 1, versículo 8, que ele determinou no seu coração não comer a comida oferecida pelo rei Nabucodonosor. Pelo contrário, ele foi ao líder ali, escolhido pelo rei, e pediu para tirar aquela comida dele e dar apenas legumes. A pessoa responsável ali, ela falou o seguinte para Daniel: o meu rei vai descobrir, ele vai me matar. Se ele descobrir, ele vai me matar, eu não posso fazer isso. Daniel então disse o seguinte: faça um experimento. Porque a pessoa disse para Daniel: se o rei perceber que você está mais fraco do que os outros, você e seus amigos, ele vai me matar. Daniel falou o seguinte: faça um experimento com os seus servos, durante 10 dias, dê apenas legumes. Se você perceber que nós estamos mais fracos, não precisa continuar. E ele fez, irmão, fez um experimento, e durante aquele experimento, no final dele, melhor dizendo, Daniel e seus amigos, os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram encontrados 10 vezes mais fortes do que os outros. E o homem ficou impressionado: como assim vocês estão mais fortes? Porque eles comeram comidas consagradas a Deus e não comida consagrada aos ídolos. Porque Daniel decidiu no seu coração que ele não ia fazer parte daquele grupo que comia comida oferecida a ídolos, mas ele iria se consagrar ao Senhor. Daniel, irmãos, era um missionário. Os problemas acabaram? Não, ele foi jogado na cova dos leões.
mas Deus lhe deu vitória dentro da cova dos leões, porque ele era um missionário. Queridos, a solução é ser um missionário. Os meus problemas pessoais, eles nunca acabaram. Às vezes parece que até aumentam, mas cada vez que vem os problemas, Deus me dá mais força. Sabe por quê? Porque Deus me chamou e eu ouvi o chamado do Senhor, e eu sou um missionário de Cristo Jesus. Querido, seja um missionário. Seja um missionário na sua Jerusalém, onde você está, aonde você estiver, em toda a Judéia, para onde você for, em Samaria, mais longe ainda, e até os confins da terra. Seja um missionário de Cristo Jesus. Seja um missionário. Se Deus permitir que você entre num hospital, seja um missionário lá. Na sua empresa, seja um missionário. Seja um missionário. Não tenha medo, não se envergonhe das palavras de Deus, para que Ele não se envergonhe de você no juízo final. Muitas pessoas estão tímidas, não testemunham de Jesus porque têm vergonha. Saiba que Jesus Cristo diz que aqueles que se envergonharem dele diante dos homens, Ele também se envergonhará dele diante do Pai que está nos céus. Não se envergonhe de Jesus, de falar do nome dele. Seja um missionário. Seja um missionário na sua vida prática, nas suas boas obras. Seja um missionário nas suas palavras. Seja um missionário no seu pensamento. Seja um missionário nas suas decisões. Seja um missionário nas suas riquezas, na sua pobreza, nas suas finanças, na sua saúde. Irmãos, como a gente diz no casamento, na cerimônia de casamento, seja um missionário, na alegria ou na tristeza, seja um missionário. Seja um missionário, na saúde ou na doença, seja um missionário, na riqueza ou na pobreza, seja um missionário. Seja fiel ao Senhor, no pouco, porque sobre o muito Ele te colocará. Em nome do Senhor Jesus, amém? Fique de pé nesse momento, meu querido, quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Pai, pela Tua misericórdia, que o Senhor coloque a Tua mão sobre ele, sobre ela, e o ajude a ser um missionário de Cristo Jesus, a ser um missionário por onde ele andar. Deus, coloque isso no seu coração, porque ele está recebendo o poder, ele já recebeu o poder para ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, e não ficar preso pelas preocupações desse mundo, as minhas dívidas que tenho que pagar, os problemas emocionais, os problemas dentro da minha casa, os problemas em qualquer lugar, eles serão resolvidos, solucionados, a partir do momento que eu me torno um missionário. Talvez esses problemas não acabarão, mas eles não terão forças diante de mim, não terão forças diante de ti, meu irmão. Seja um missionário, vença as suas dificuldades, vença os seus problemas pessoais, os seus problemas, as suas necessidades não terão forças diante de você, mesmo que eles não vá embora da sua casa, eles não terão força diante de você, porque você terá o comportamento de um missionário de Cristo Jesus. Oh, meu irmão, que a graça do nosso Deus esteja sobre você. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. A graça de Deus esteja sobre a sua vida, que você nunca pare, que você caminhe, que você ande, que toda a sua vida seja protegida pela mão do nosso Deus. Oh, Papai do céu, abençoe meu irmão, supra a sua necessidade, por onde ele andar, a sua entrada, a sua saída, desde agora e para todo sempre, meu Deus, guarde a sua entrada e a sua saída, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, ótima semana para você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.